E depois de semanas de tentativa e uma investida intensa da oposição, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, a proibição do aborto no Brasil. Eu vou repetir essa informação porque é algo que parece que é surreal. Eu vou repetir o seguinte, olha, você não ouviu errado. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem a proibição do aborto no Brasil, inclusive naqueles 3 casos que já estão previstos em lei. Esse texto foi debatido na forma de uma proposta de emenda à Constituição e ela inviabiliza, inclusive, esses casos mencionados pela Adriana Ferreira, de interrupção da gravidez, que são permitidos pela legislação brasileira. A aprovação no colegiado teve 35 votos favoráveis e 15 contrários. Repórter Luciene Landim tem as informações direto de Brasília. A proposta que proíbe o aborto foi apresentada em 2012 pelo ex-deputado Eduardo Cunha, que teve o mandato cassado, e desenterrada pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina. O texto inclui na Constituição Federal a garantia do direito à vida de forma inviolável desde a concepção. Esse trecho, desde a concepção, não existe hoje. A relatora, deputada Cris Tonieto, do PL do Rio de Janeiro, se manifestou a favor da mudança. No Brasil, o aborto é crime de forma geral, mas há 3 exceções em que a interrupção da gravidez é permitida por lei. Quando a gravidez for fruto de um estupro, quando houver risco para a vida da gestante ou quando o feto for anencéfalo. A deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, argumentou que existe uma cultura da não-vida que desvaloriza o ser humano e trata a morte como solução para problemas sociais. Onde não há respeito pelo início da vida, abre-se espaço para todo tipo de atrocidades. Defender a vida desde a concepção não é apenas uma escolha ética, mas uma necessidade civilizatória. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, declarou que a PEC é muito pior do que o projeto discutido anteriormente na Câmara para inviabilizar o aborto a partir das 22 semanas de gestação. Isso porque inviabiliza o aborto em qualquer idade gestacional, incluindo de mulheres que correm risco de morte e crianças vítimas de abuso sexual. Vocês não estão defendendo a vida de absolutamente ninguém. Querem condenar essas mulheres que optaram, escolheram e desejaram a sua gravidez a morrerem, porque caso elas optem pela interrupção da gestação, elas podem ser condenadas. O debate do texto chegou a ser interrompido por um protesto dentro do plenário da CCJ, feito por mulheres que participavam de outro evento sobre direitos femininos na Câmara. A manifestação gerou uma confusão generalizada por mais de meia hora. De Toni pediu ajuda aos policiais legislativos, mas, sem conseguir controlar a situação, ensaiou mudar o plenário da CCJ. Ela retomou o debate no mesmo local, restringindo o acesso a deputados, assessores e servidores técnicos. No protesto, mulheres chegaram a ser empurradas. Outros homens chegaram a ser conduzidos para o departamento de polícia. Aprovada pela CCJ, a proposta deve agora ser encaminhada para uma comissão especial. Se também receber o aval dos deputados no colegiado, vai precisar ainda ser votada pelo plenário da Câmara e, em seguida, pelo Senado Federal. De Brasília, para a FM O Tempo, Luciene Landim. Pois é, eu vou pedir um minutinho aqui para fazer alguns comentários, porque é um assunto que está me engasgando desde ontem. E, para te falar a verdade, Guilherme, ouvintes e espectadores, há vários pontos pelos quais eu quero passar, mas eu vou pelo começo, primeiramente falando sobre a forma como esse projeto foi votado. Algumas mulheres estiveram no plenário e houve essa confusão generalizada com empurrões, né, e com hostilidade. E depois os parlamentares eles se retiraram e foram para votação em um outro local. Então não me parece nem um pouco democrático isso que aconteceu. A participação das mulheres ela deve principalmente ser validada porque diz respeito ao corpo delas. Elas devem estar no centro do debate, elas devem estar participando do debate que não houve. Porque se houvesse debate, não haveria também tanta polêmica e tanta confusão que houve ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Se não há debate, tem como votar? Não tem. A gente vive numa democracia.
A gente não tem que impor as coisas, não. Agora, pela formação da Comissão de Constituição e Justiça lá no Congresso, lá na Câmara, a gente percebe que é uma discussão que superou o debate. A ideologia se impôs ao debate. E isso é muito triste numa democracia, né? São parlamentares de extrema-direita, são parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, são parlamentares sobre os quais a gente conhece a forma de pensar. Então a gente precisa considerar isso também, a forma como a questão e a discussão está sendo conduzida lá na Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal, uma das principais, se não a principal da casa. Outra coisa, as mulheres estão sendo condenadas por algo que diz respeito a elas. É o corpo delas, é a vida delas. A gente tem mortes e mortes por aí por aborto ilegal. E a gente já tem 3 formas defendidas em legislação e a gente tem um número enorme de mortes de mulheres que fazem aborto ilegal no Brasil. O que está sendo discutido para impedir que isso aconteça? Se proibir todas as formas de aborto no país, a gente vai proteger a vida de quem? A gente vai proteger vidas de meninas de 12 anos que ficam grávidas? A gente vai proteger vidas de mulheres que estão correndo risco por uma gravidez? A gente está protegendo a vida de quem? Nós mulheres, nós já sofremos muito, tivemos direitos retirados em várias situações. Mais uma vez, o Congresso e essa atitude da Comissão de Constituição e Justiça deixa claro a vontade de retirar o direito que a mulher conquistou em relação ao corpo dela. Gente, isso é muito sério. O tema é polêmico. Eu estou defendendo aqui o debate. Eu não estou defendendo aqui o que eu acho que não é interessante, é a imposição. O debate ele precisa acontecer, até para que as decisões sejam tomadas de uma forma colegiada e plena e consciente e lúcida. Não é por ideologia que as coisas devem ser levadas na política. Isso não está certo. E, além disso, uma comissão vai ser formada. Tem 40 audiências previstas para discutir esse assunto. Essa comissão vai ser formada por quem? As mulheres que vão participar do debate dessa comissão vão ser proibidas de entrar novamente, assim como aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça? Vão abrir realmente para debate? Ou vai ser um debate restrito só com fontes de interesse da comissão? É preciso pensar nisso. E você, mulher que está me ouvindo, é preciso também acompanhar o que acontece também no Congresso, na política e o que está acontecendo com o nosso corpo. É inadmissível que isso aconteça, que ideologia supere o debate. O debate precisa acontecer. Mulheres estão morrendo e elas precisam ser protegidas também. Isso tudo por conta de um termo que está sendo colocado na lei, que é desde a concepção. Esse termo muda tudo que já foi feito durante todos esses anos. É uma discussão que não é simples assim. Não é simples assim.